Olá meus dinossauros emplumados, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Além de Jurassic Park eu vou começar a falar de outros filmes e documentário com dinossauros, começando com a série Caminhando com Dinossauros. Neste vídeo vocês vão descobrir tudo sobre essa série e também vou sobre os episódios especiais, o filme de 2013 e também irei falar sobre Caminhando com Dinossauros a Arena Espetacular. Pois então vamos começar o vídeo. Tudo começou em 1999, quando a BBC surpreendeu o mundo com a série documental Caminhando com Dinossauros. Esta série documental contou com 6 episódios que nos contaram o início e o fim da era Mesozoica através do Triássico, Jurássico e terminando no Cretáceo. O documentário foi um sucesso para o público, pois foi visto por milhões de telespectadores ao redor do mundo inteiro, e esse documentário também teve várias sequências, como Caminhando com Bestas onde se passavam pela era Cenozoica, e Caminhando com Monstros, que se passavam antes do surgimento dos dinossauros. Mas só estamos aqui para ver dinossauros, mas talvez no futuro eu crie um vídeo contando sobre essas duas sequências. Bom, agora vamos fazer um breve resumo de todos os episódios de dinossauros. O primeiro episódio é destinado à apresentação das espécies do Triássico e as origens dos dinossauros. O foco fica por conta de uma Silófise fêmea tentando sobreviver na estação seca. Ela não é a única criatura a ser retratada. Outros animais da fauna triássica norte-americana são apresentados, como o predador gigante Postosluchus, os herbívoros Placerias, o pterossauro Peteinossauro e também os imensos dinossauros herbívoros Plateossauro, ancestrais dos imensos saurópodes. Além dos dinossauros e pterossauros, o episódio revela a existência de répteis evoluindo para mamíferos, como o Sinodonte. O segundo capítulo da série retrata o final do período Jurássico, novamente na América do Norte. Os continentes começaram a se separar, o mar ganha terreno e o clima se torna mais úmido. Os desertos gigantescos do Triássico deram lugar a enormes bosques de coníferas e pradarias de samambaias, dominadas por toda uma variedade de dinossauros. O foco fica por conta de saurópodes chamados diplodocos, passando pelo nascimento até os perigos das planícies, como os terríveis alossauros. Precisamente, essa parte é protagonizada por uma jovem diplodocus que junta aos irmãos e tenta sobreviver aos perigos do período. Outros animais retratados são os herbívoros stegossauros, driossauros e o imenso saurópode brachiossauros, além do pequeno predador Ornitholestes e o pterossauro Anurognathus. Terceiro episódio. Passa-se ao final do período Jurássico, no que um dia se tornaria a Europa que, naquela época, era um pequeno arquipélago, lar de poucos dinossauros, mas berço do maior predador da Terra, o Leopleurodon. Essa parte retrata o nascimento dos oftalmossauros e a vida do único dinossauro apresentado, o Eustreptospondylus. Também apresentados a vida do pterossauro Ramporinchus e do plesiosauro Cryptoclidus. Também somos apresentados ao mais terrível dos carnívoros, o Pliossauro Leopleurodon. Início do Cretáceo. Os continentes seguem fragmentando-se lentamente e movendo-se até posições vagamente similares às atuais. O jovem Atlântico continua crescendo, e começam a surgir alguns grupos de recente aparição, como as aves e as plantas com flores. Os pterossauros dominam os ares definitivamente. Entre os gigantes, há um que faz os demais parecerem anões: o Ornithocheirus, com seus 13 metros de envergadura. Não só ele é retratado, mas também são exibidos grandes dinossauros americanos e os poucos europeus, como o bem-sucedido herbívoro Iguanodon, o herbívoro blindado Polacanthus e o predador Utaraptor. No episódio também podem ser vistos o pterossauro Tapejara, o pliossauro Plesiopleurodon e Iberomezornis, uma das primeiras aves. O ponto principal é a viagem de um Ornithocheirus, na expectativa de alcançar as jovens ilhas europeias, local do acasalamento da espécie. Meados do Cretáceo Antártica. Ainda unida à Austrália, Nova Zelândia e América do Sul, a Antártida possui um clima estacional com geadas importantes no inverno, mas muito mais quente que o atual. Assim a vegetação ainda próspera, abrindo mais uma porta para o império dos dinossauros. Neste ambiente vivem o imenso herbívoro Mutaburrasaurus, o anfíbio gigante Culazuchus e o mamífero Steropodon.
A narração protagoniza um grupo de Leelinasaura, sobrevivendo com a chegada do verão. Tudo vai muito bem, até que um Australorvenator mata a fêmea dominante. Daí, a história segue. O episódio final retorna à América do Norte próxima da extinção dos dinossauros. Os mares interiores desapareceram, o Atlântico alcança metade de sua extensão atual, os continentes chocam ocasionando múltiplas erupções vulcânicas e novas cordilheiras montanhosas e o clima começa a ficar mais frio, seco e estacional. Desapareceram a maioria dos pterossauros e alguns grupos de dinossauros, como os estegossauros, e répteis marinhos, como os ictiossauros e pliossauros, porém os plesiosauros de pescoço longo ainda nadam nos oceanos cretáceos, outros tiveram a sua diversidade diminuída, saurópodes como o alamosaurus, não retratado no documentário, mas outros grupos se encontram em pleno apogeu. Mesmo com as condições terrestres, esses répteis expandem seu domínio ainda mais. Como não poderia deixar de ser, o protagonista é um lendário Tiranossauro Rex. No episódio também aparecem os herbívoros torossauros, Anatotitã, Anquilossauros, Parxosauros, o crocodilo gigante Deinosuchus, a serpente de Nelísia, o raptor Dromaeosaurus, o pterossauro Quetzalcoatlus e um mamífero de Didelpodon, um ladrão de ovos e também carniceiro. Envolvendo uma família de T-Rex, é narrada a extinção dos dinossauros, pelo meteoro que caiu no Golfo do México. Devido ao grande sucesso e à boa impressão deixada pelo documentário, a BBC investiu em sequências para a série, sempre no mesmo contexto. Começando pela história do alossauro mais famoso do mundo Bigal, o primeiro especial, lançado em 2000, retrata a vida de um alossauro frágil e subadulto, chamado Bigal. Bigal é um dos mais famosos esqueletos descobertos. 95% do esqueleto foi encontrado preservado juntamente com os ferimentos que explicam a causa da sua morte. Tudo começa com o nascimento da personagem e seus irmãos, com sua mãe os protegendo até a adolescência, quando o protagonista começa a caçar junto aos outros de sua espécie, descobrindo a reprodução e sua trágica morte. Mesmo sendo continuação de Caminhando com Dinossauros, este traz espécies que não foram documentadas na série original, como o Driosaurus, o Tlieliossauro e o famoso Apatossauro. Parte deste episódio foi filmado na Lourinhã, Portugal, devido à descoberta de ovos do dinossauro Lourinhanosaurus, tendo sido entrevistado o paleontólogo Octávio Mateus. Tivemos 2 episódios de um spin-off de Caminhando com Dinossauros chamado Perseguidos por Dinossauros, que foi ao ar pela BBC One durante o Natal de 2002 e novembro de 2003. Esses especiais apresentam o zoólogo Nigel Marven como um viajante do tempo investiga e encontra dinossauros em estado selvagem. No primeiro episódio, Nigel procura nos primeiros desertos e florestas da Mongólia e procurar por um Pteridinossauros, que possui garras enormes e muito longas. A tenda de Nigel é imediatamente pisoteada por um Saurolophus, mas ele ainda sai para sua aventura. Em sua jornada, Nigel atravessa um ninho de Protoceratops e os desvia de atacá-lo usando uma bandeira vermelha. Ele entra em uma floresta governada por Velociraptor e encontra um grupo deles derrubando um grande Protoceratops masculino. À noite, Nigel pega um escorpião e explica que eles já estiveram no planeta muito antes dos dinossauros e ainda estão vivos hoje. Ele também encontra um grupo de mononicos e descobre que eles têm penas. Na manhã seguinte, ele descobre que os mononicos comeram seu escorpião e saíram das partes mais densas da floresta. Lá ele encontra o local de nidificação de um pteridinosauro, juntamente com o embrião de um, mas também encontra estérico herbívoro ao redor da área. Nigel não consegue entender por que ele está espalhado pelo ninho do pteridinosauro, que ele acha que deve ser um predador. Ele continua sua jornada, e um grupo de mononicos passa correndo por ele, mas ele descobre que eles estão realmente fugindo de um targossauro que está próximo. Ele escapa por pouco do predador e decidiu ir para um lago de água doce para ver se há algum sinal de pteridinosauro. Ele encontra um esqueleto inteiro de um e remonta um dos braços. Ele especula que o Pteridinosaurus usou as garras para estripar a presa, mas ele fica ainda mais confuso, pois ele também encontra dentes herbívoros entre os ossos. Antes que Nigel possa continuar procurando, ele encontra um bando de Velociraptors caçando-o.
Ele escapa deles, expulsando-os com um chifre de nevoeiro, e ouve alguns barulhos no lago. Ele então encontra um tarbossauro chegando ao lago para beber, mas é então confrontado por um ptericinossauro vivo e real. Os dois dinossauros lutam e o último vence, cortando o primeiro com suas enormes garras. O rebanho de ptericinossauros aparece e começa a navegar pela vegetação circundante, fazendo com que Nigel perceba que o ptericinossauro era realmente comedor de plantas o tempo todo. No segundo episódio, Nigel Marven viaja de volta no tempo até meados do período Cretáceo na Argentina com sua equipe de filmagem. Ele viaja para um lago próximo, onde o argentinossauro cria seu ninho todos os anos. Lá Nigel vê um argentinossauro juvenil, onde é atacado por uns sarcosuchos. Ao longo do dia, Nigel encontra outras criaturas, como um macrogripossauro que é uma espécie de iguanodonte e o pterossauro pteranodon com envergadura de 6 metros. Quando Nigel retorna ao acampamento, ele encontra o acampamento destruído e um dente de dinossauro carnívoro preso em uma lata de carne. Na manhã seguinte, Nigel segue uma trilha deixada pelo misterioso dinossauro até que um iguanodonte ferido o leva ao misterioso dinossauro, que é um giganotossauro carregando um iguanodonte morto em sua boca. Na manhã seguinte, Nigel voa em seu ultraleve, a 20 milhas de distância do acampamento, em sua busca pelo rebanho, ao lado do gigante Coloborhynchus pterossauro com uma envergadura de 40 pés. Finalmente, ele encontra o rebanho e dirige o jipe. Enquanto continuam sua jornada, Nigel pesa um deles com balanças e mede 92 toneladas. Mais tarde, ele encontra o rebanho sendo perseguido por um bando de giganotossauros. Após uma hora de seleção de uma vítima, os predadores separam e atacam uma fêmea subadulta do rebanho à medida que avançam e a deixam para trás. Os predadores implacavelmente atacam e ferem até que um giganotossauro maior chega e se junta ao ataque. A caça continua pelo resto do dia e pela noite, quando as filmagens não são mais possíveis e Nigel deve sair. Na manhã seguinte, Nigel encontra o rebanho no local de nidificação ao lado do lago. Enquanto as fêmeas colocam seus ovos, Nigel comenta sobre o que é um final mágico para o seu safari de dinossauro. De repente, um sarcosucho surge para ele fora da água. Nigel apenas escapa, mas sua câmera é consumida. Um especial que se foca nos famosos monstros marinhos pré-históricos, lançado em 2003. Nigel Marven apresenta pessoalmente o documentário. É como se simulasse uma viagem no tempo, onde o apresentador contracena com dinossauros de CG. Além disso, é o único especial de Caminhando com Dinossauros que não se passa exclusivamente na era mesozoica. A série de 3 episódios encontra-se dividida, de acordo com os 7 mais perigosos mares de todos os tempos. O especial apresenta todo tipo de criaturas desde baleias e moluscos gigantes e concretiza uma viagem que vai desde a 450 ma até a 4 ma. No ano de 2013, lançou uma adaptação cinematográfica de Caminhando com Dinossauros, onde o principal protagonista é o Pacti, um jovem paquirinossauro, que perde seus pais em um incêndio florestal, e também pelos gorgossauros, e junto com seu melhor amigo Alex, o seu irmão e sua amiga, junto com sua manada, enfrentam os perigos da era mesozoica, e durante o filme você pode ver várias espécies de dinossauros como o Edmontossauro, o Troodonte, Quetzalcoatlus e outras espécies, e uma coisa interessante é que esses dinossauros são adaptados com ambiente congelado, e também há teorias que esses dinossauros podem ter algum tipo de plumagem para se defender do frio. Deve-se notar que o filme não foi existente aqui como esperado, e a crítica simplesmente a destruiu. Junto com a estreia do filme, também lançou para PlayStation 3 o videogame de Wonderbook Caminhando com Dinossauros. É um videogame educativo onde as crianças poderiam jogar e descobrir sobre essas criaturas do passado. O jogo contava a história de 5 dinossauros, que são um paquirinossauro, um argentinossauro, um estegossauro, um talarus e um paquicefalossauro, e nós precisávamos ajudar esses dinossauros para sobreviverem ao terreno pré-histórico e também de seus próprios inimigos naturais.
A estreia anos de 2007 em Sydney, Austrália. O show ao vivo de Caminhando com Dinossauros. Este espetáculo vai durar aproximadamente 2 horas e terá um total de 10 espécies diferentes de dinossauros, entre os quais estão o anquilossauro, stegossauro, alossauro, tiranossauro rex, torossauro, e a conferência de imprensa foi dada alguma importância para o Zootaptor. Então eu acho que eles têm um grande papel no show. O espetáculo, basicamente, consiste em observar o comportamento e escala real dos dinossauros animatrônicos de forma semelhante como essas criaturas se comportavam há milhões de anos atrás. No espetáculo ficaram muito claro como dinossauros terópodes acabou sendo criaturas vividas com herbívoros que estavam se defendendo de carnívoros, e como carnívoros caçavam em sua época, e outras questões que foram deixadas claro. Neste espetáculo note-se que teremos 18 diferentes animatrônicos de dinossauros, sendo o maior animatrônico o Brachiosauro, que mede 11 metros de altura e 17 metros de comprimento. Sem dúvida, o Brachiosauro é um dos melhores dinossauros deste espetáculo. E observe que alguns destes dinossauros animatrônicos pesam mais de que estes dinossauros. Terá uma caracterização realista, como muitos paleontologistas forneceram informações para o espetáculo. Podemos dizer que os dinossauros que veremos são cientificamente corretos, ao contrário, por exemplo, dos dinossauros do Jurassic Park. Note-se que o show tem sido um sucesso, como tem sido visto por mais de 9 milhões de espectadores em todo o mundo, na Europa, Ásia e América do Norte. Para finalizar, os últimos shows chegaram em Madrid a partir de 22 a 25 de novembro de 2018 e será realizada no centro de Vifi, e Barcelona vem de 29 de novembro a 2 de dezembro do ano de 2018. Pois então, meus dinossauros emplumados, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, e se gostaram deixem o like e se inscrevam no canal, pois a partir de agora eu vou trazer outros vídeos, não só de Jurassic Park mas também de outras séries, até jogos de dinossauros, e claro, se você tem alguma sugestão, coloquem no comentário, algum filme ou documentário, deixem a sua opinião abaixo, para o próximo vídeo, e não se preocupem, pois o próximo episódio de Jurassic Park Species está sendo criado agora mesmo. Pois então, só foi isso e espero ver vocês no próximo vídeo. Fui.